Título geral: Salvação humana, entre crenças tradicionais, ficção pop, música e a força da ação humana. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Virgínia. Título: Crenças em Jesus como Salvador, do Jardim do Éden à esperança de volta. Muitos evangélicos, testemunhas de Jeová e até pessoas seculares que se aproximam desses ensinamentos acreditam firmemente na narrativa bíblica que começa com o erro de Adão e Eva no Jardim do Éden, considerado a origem do pecado no mundo. Para esses grupos, a queda do primeiro casal introduziu a imperfeição e o sofrimento na humanidade, sendo Jesus visto como Salvador enviado para redimir esse pecado original e oferecer vida eterna. Sua segunda vinda é um pilar central da fé, esperada como o momento em que ele estabelecerá um reino justo, eliminará o mal e restaurará a harmonia entre Deus e os seres humanos. Essa filosofia de salvação transcendental existe há mais de 2000 anos, sendo transmitida por gerações através de escrituras, pregações, liturgias e tradições culturais em diversos continentes, desde as primeiras comunidades cristãs no Oriente Médio até as grandes igrejas que povoam as ruas de Salvador, na Bahia e todo o Brasil. Muitos fiéis encontram na esperança dessa volta o motivo para viver com ética, compaixão e fé, mesmo diante das dificuldades do dia a dia. Além disso, essa perspectiva também inspira ações concretas contra o mal no mundo atual, como a luta contra o tráfico de drogas e o crime organizado, temas que ganharam destaque em Lugar ao Sol, onde Cauã Raymond interpreta Renato, que vai até o Complexo Alemão no Rio de Janeiro e se confronta com traficantes, e em Império, onde Ailton Graça interpreta Xana, que age quando há roubos aos carros de João Lucas, simbolizando a resistência humana contra as forças que destroem vidas e comunidades. Título: Goku, Seiya e a visão de Edson Gomes, heróis pop e música que sonham com um salvador imediato. No Japão, berço de grandes franquias de anime, assim como em outros países ao redor do mundo, milhões de fãs de todas as idades admiram profundamente Goku, de Dragon Ball, e Seiya, de Cavaleiros do Zodíaco. Esses personagens são retratados como seres fortíssimos, que passam por treinamentos intensos, superam limites físicos e espirituais e enfrentam ameaças cósmicas capazes de aniquilar a humanidade e até mesmo o universo. Para alguns fãs, especialmente jovens que cresceram acompanhando suas histórias, essa perspectiva de salvação por meio de heróis superpoderosos é tão significativa quanto crenças religiosas tradicionais. Eles enxergam nos valores que esses personagens representam: coragem, sacrifício, amizade, persistência, um guia para a vida. Contudo, para a maioria das pessoas, inclusive muitos fãs, eles são apenas personagens de fantasia, histórias criadas para entreter, inspirar coragem e transmitir mensagens positivas, mas sem a pretensão de serem entidades reais que podem intervir no mundo físico. A essa visão se soma a mensagem da música de Edson Gomes, que compõe e interpreta faixas que abordam a esperança em um super-homem capaz de realizar mudanças imediatas na realidade. O artista acredita firmemente que esse herói poderia salvar a humanidade, especialmente em momentos em que as instituições, como a polícia, que às vezes age de forma controversa ou não consegue solucionar todos os problemas, parecem insuficientes. Para Edson Gomes, o super-homem simboliza uma força que atuaria com rapidez e eficácia contra o crime, a desigualdade e o sofrimento, algo que ressoa com muitos brasileiros que buscam soluções concretas para desafios que parecem sem fim. A cultura pop japonesa, que deu origem a ícones como Goku e Seiya, tem uma longa tradição de criar heróis que salvam o mundo, refletindo a importância da responsabilidade coletiva e da luta pelo bem, valores que também estão presentes em Lugar ao Sol e Império. Em Lugar ao Sol, Cauã Raymond como Renato enfrenta diretamente os traficantes no Complexo Alemão. Já em Império, Ailton Graça como Xana defende quem precisa, ações que se passam no mundo real, simbolizando a força da vontade humana em combater injustiças, assim como os heróis de ficção e o super-homem de Edson Gomes enfrentam ameaças que assolam vidas e comunidades. Título: Debate. Figuras de fé, heróis de ficção e o super-homem de Edson Gomes são incapazes de mudar a realidade. Algumas pessoas argumentam que a ideia de Jesus voltar para salvar a humanidade, assim como a crença em um super-homem que resolveria todos os problemas, como defende Edson Gomes, ou a ação de Goku ou Seiya lutar contra vilões intergalácticos, é fantasiosa. Essa perspectiva, ligada ao pensamento secular, científico ou outras correntes filosóficas, questiona a existência de intervenções sobrenaturais ou de heróis fictícios no mundo real, destacando que eventos como doenças, acidentes, guerras e sofrimentos acontecem independentemente de crenças ou práticas. Por exemplo, a cantora Marília Mendonça, que acreditava em Jesus e tinha uma relação próxima com sua fé, não foi salva do acidente aéreo que tirou sua vida em 2021. Da mesma forma, a artista Preta Gil, filha de Gilberto Gil, ícone da cultura brasileira, e que mescla a devoção aos orixás, tradições afro-brasileiras presentes em Salvador, e fé cristã, enfrentou um longo combate contra o câncer.
Apesar de contar com o apoio de família, amigos, tratamentos médicos de ponta e orações de milhares de fiéis, passou por momentos de grande fragilidade, o que para alguns reforça a ideia de que nem figuras de fé nem heróis imaginários podem evitar ou curar todos os males. Para quem não segue essas tradições, os orixás, como Oxalá, Xangô, Iemanjá ou Ogum, não são vistos como entidades capazes de interferir na realidade material, assim como Goku e Seiya não podem sair da tela para agir, e o super-homem de Edson Gomes não existe como uma figura que possa intervir diretamente. Já em Lugar ao Sol e Império, vemos que a luta contra o mal é tangível. Renato enfrenta traficantes no complexo alemão e Shanna defende quem é roubado, ações que buscam proteger vidas, ao invés de esperar por intervenções sobrenaturais ou fictícias. 4. Título: A Melhor Esperança. Políticas humanizadas, justiça, direitos iguais, amor ao próximo e o equilíbrio com a esperança popular. Para muitos que questionam formas de salvação transcendental ou fictícias, a mudança real da nação e do mundo passa pela ação humana coletiva, baseada em valores concretos e em políticas eficazes. Isso inclui a criação e implementação de políticas públicas que garantam bem-estar, saúde de qualidade e educação para todos, como o acesso a tratamentos oncológicos modernos que beneficiaram pessoas como Preta Gil, e que deveriam ser disponibilizados para todos os brasileiros, independentemente de condição financeira ou local de residência. Também envolve a luta por justiça social e direitos iguais, combatendo o racismo, a desigualdade de gênero, a pobreza e a discriminação, questões abordadas intensamente em Lugar ao Sol e Império, que podem destruir a coesão social se não forem enfrentadas. Em Lugar ao Sol, Renato vai ao complexo alemão e se confronta com traficantes, mostrando a luta contra o crime que destrói comunidades. Em Império, Shanna defende os direitos e a segurança das pessoas, refletindo como sistemas injustos afetam vidas e a importância de lutar por uma sociedade mais igualitária. A prática do amor ao próximo no dia a dia também é essencial. Ajudar quem precisa, respeitar diferenças, apoiar comunidades vulneráveis e construir laços de solidariedade. Acreditam que é através do trabalho conjunto entre cidadãos, governos, empresas e organizações da sociedade civil que conseguimos transformar a realidade, resolver problemas concretos e construir um futuro melhor. Mesmo reconhecendo que a esperança em heróis como o Super-Homem de Edson Gomes expressa um desejo legítimo de mudança rápida, eles defendem que transformações duradouras vêm da ação coletiva, e não da dependência de figuras divinas ou fictícias para destruir as barreiras que nos separam.